os 5 propósitos de Deus na nossa vida. Você já se perguntou por que Deus permitiu que eu nascesse? Por que Deus permitiu que eu viesse a esse mundo? Qual o propósito de Deus para mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer com a minha existência? Então, procurando, não só dentro da Bíblia, mas estudando sobre isso, nós encontramos 5 propósitos de Deus para a nossa vida. E o primeiro propósito de Deus é que tanto eu como você, nós fomos planejados para agradar a Deus. Quando Deus criou o Éden, criou Adão, e colocou Adão e Eva, foi para glorificar a Ele. A existência do ser humano, a existência minha, a sua existência, não é outra coisa a não ser agradá-lo. Porque quando Deus fez o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o propósito de Deus para nós é que nós venhamos glorificá-lo. Enquanto eu existir neste mundo, enquanto eu existir nessa terra, o meu propósito é glorificar a Deus, agradar a Deus. É agradar a Ele. Eu fui criado por Deus, eu fui permitido nascer neste mundo e desenvolver neste mundo para agradá-lo. Porque se eu agradar a Deus, naturalmente Ele vai se agradar de quem? Ele vai se agradar de mim. Então, às vezes a pessoa, ela quer que Deus agrade a ela, mas ela não tem agradado a Deus. Ela quer que Deus lhe agrade na saúde, ela quer que Deus venha lhe agradar no casamento, ela quer que Deus venha lhe agradar na família, ela quer que Deus venha agradar a ele na vida econômica, profissional, mas ele ou ela não tem agradado a Deus. E de que forma nós podemos agradar a Deus? O livro de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiças, plantado para o Senhor e para sua glória. Claro que Isaías 61, a gente pode ver que fala do ministério do Senhor Jesus, que ele veio para isso. Quando Jesus veio ao mundo,
Ele veio com essa missão. Mas essa missão também é dada a mim e a você. De qual? De glorificar a Deus. Por exemplo, quando você fala de Jesus com uma pessoa sofrida, está glorificando a quem? A Deus. Quando você ora, quando você jejua por alguém que está com problema, que está enfrentando lutas, se glorifica a Deus. Quando você sai de casa domingo pela manhã para estar na igreja, se glorifica a Deus. Quando você tem um testemunho de vida no seu dia a dia, no trabalho, no colégio, seja onde for, você mostra o seu caráter de Deus, se glorifica a Deus. Nós fomos criados por Deus para glorificá-lo, ou seja, para adorá-lo. Para adorá-lo. Ele quer ser adorado por nós. Então, tudo que eu fizer na minha vida, seja para a adoração dele. Tudo que eu fizer neste mundo, seja para a adoração de Deus, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja onde quer que eu esteja. Eu tenho que ter essa consciência. Eu fui formado, eu fui criado para adorar a Deus. Quem entende? Você está entendendo? Para adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito de Deus para a nossa vida. Adorá-lo. Então coloque isso dentro de você. A minha existência nesse mundo não é para agradar o da esquerda nem o da direita. É para agradar a Deus. Quando você tem isso dentro de você, você faz tudo para Deus. Em tudo que você fizer, você tenta agradá-lo com o seu melhor, com o seu máximo. Amém? O livro de João, capítulo 15, você consegue abrir em 30 segundos? O livro de João, no capítulo 15, também a gente vai encontrar esse segundo propósito. Qual o segundo propósito de Deus para a minha vida? E você vai compreender aqui em João, no capítulo 15, você que está em casa, tem uma Bíblia nos pode acompanhar. Ou seja, primeiro, eu fui criado, formado para adorar. Adorar a Deus. Tudo que eu fizer, seja para adorar a Deus, glorificar a Deus. Segundo passo, quando Deus, Ele criou ali o jardim do Éden, colocou os animais, tudo, e do pó da terra, Ele criou Adão, faltou alguma coisa. A gente sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas faltou alguma coisa ali. Faltou a mulher de Adão. Ou seja, faltou uma família. O propósito de Deus para nós, além de adorá-lo, é que a gente faça da parte da família do reino de Deus. Quando a pessoa, ela aceita a palavra de Deus, ela aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ela se entrega, ela se batiza nas águas, ela passa a andar com o Senhor Jesus, como está escrito. Então, ela passa a ser parte da família de Deus. Então, eu não só tenho que adorá-lo, mas eu tenho que fazer parte dessa família.
que é a família de Deus. A Bíblia diz que Deus tem para nós um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra é para quem? Repita. Para a família de Deus. Esse novo céu e essa nova terra são para aqueles que, enquanto estiveram em vida neste mundo, fizeram parte da família de Deus. Porque Deus é família. Você vê que tudo que o diabo quer é destruir quem? Família. O que mais existe lá fora são famílias destruídas. O que mais existe lá fora são famílias dilaceradas, desunidas. Mãe para um lado, filho para o outro. É uma guerra. Não tem paz dentro de casa, não tem felicidade nenhuma, alegria nenhuma na família. Porque o diabo sabe que aonde tem uma família unida, aonde tem uma família reunida, tem paz, tem alegria, tem saúde. E tudo que o mal quer, tudo que o diabo quer, é que você nunca faça parte da família de Deus. Como, ô bispo, eu posso não fazer parte da família de Deus? É você não se entregando para Ele. É você não buscando a Ele. É você não servindo a Ele. Muitos, não estou dizendo que é você, mas muitos vivem 24 horas por dia pensando em si. Eles trabalham para si, eles vivem para si, mas não vivem para Deus. Você vê que você convida uma pessoa para vir à igreja, que ela diz: se eu tiver um tempinho, eu vou. Não é assim? Se eu tiver um tempinho, eu vou. Como se Deus dependesse do tempo dela. Para Deus, ela não tem um tempinho. Ela nunca tem tempo para Deus. Ela tem tempo para ela. Mas não tem tempo para Deus. Então, essa pessoa, sem que ela perceba, ela ainda não faz parte dessa família, que é a família do Reino de Deus. No capítulo 15, no versículo 5 de João, Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o que nós somos sem o Senhor Jesus? O que é que nós somos sem fazer parte desse Senhor? Então, nós podemos fazer mais, dar mais para Ele. Você não precisa estar dentro de uma igreja 24 horas. Mas aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, tenha consciência. Eu sou de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Então eu tenho que dar o meu testemunho. Eu tenho que agradar a Deus em tudo que eu faço. Por exemplo, a gente não é feito de ferro, é? Não. Nós temos os nossos momentos de ira, não temos? Sim ou não? Nós temos os nossos momentos de fraqueza, não tem? Sim ou não? Mas já percebeu? Quando você tem alguma discussão em casa com alguém que não é da igreja, a primeira coisa que ele faz assim, e vai na igreja. Vai na igreja e está brigando comigo. Vai na igreja é isso, vai na igreja é aquilo. Por quê?
Porque é uma arma que o diabo tem para que a pessoa ela venha se sentir acuada. E ao mesmo tempo, ela vem a achar que a sua vinda na igreja não está servindo para nada. Então, querendo ou não, o seu filho incrédulo, seu marido incrédulo, seu pai, aquela pessoa que você tem dentro de casa, aqueles seus amigos que você tem lá fora, que não é de Jesus, você não percebe. Mas eles te vê como pessoas diferentes. E um deslize seu, e um vacilo seu, você pode trazer para aquela pessoa dúvida com respeito ao Deus que você serve. Elas não demonstram que creem em Deus. Elas não demonstram que você é de Deus. Ela pode até não te reconhecer, mas ela sabe que você faz parte do reino de Deus. E qualquer coisa que a gente fizer lá fora, que seja fora da palavra de Deus, logo tem alguém para nos acusar. Não tem. Logo tem alguém para apontar o dedo. Por quê? Porque nós fazemos parte da família do reino de Deus. A gente faz parte dessa família, que é a família do reino de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, primeiro, adorá-lo, fazer parte da família de Deus, e eu sou semelhante a Ele. Está lá em Colossenses 2,7. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. Deus está muito mais interessado no que você é do que no que você faz. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. Então, Colossenses diz assim, no capítulo 2, isso que eu falei? O livro de Colossenses 2,7, ele diz assim: Filipenses, depois de Filipenses é Colossenses. Diz assim no versículo 7. Versículo 6 diz: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nele radicado, nele edificado e confirmado na fé. Então, como nós falávamos no início, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Tomé, não sei se foi Tomé, um discípulo falou assim, Jesus falava a respeito do Pai. Aí alguém disse assim para Jesus: Senhor,
mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim: Tomé, eu estou há tanto tempo convosco e você pede para mostrar o Pai? E Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem vê a mim e quem vê a você, nos seus atos, no seu falar, nas suas atitudes, tem que ver quem? Tem que ver Jesus em você. Então, a minha missão aqui embaixo, nessa terra, é ser a imagem e a semelhança de Deus, no caráter. Deus não quer saber a minha carreira de profissional, a minha carreira empresarial, a minha carreira, conquistas que eu tive nesse mundo. Não. Deus quer ver o meu caráter, seja onde for, em qualquer área for, em qualquer lugar que eu esteja, tudo que eu fizer, Deus quer ver o meu caráter. Caráter de um homem de Deus, caráter de uma mulher de Deus, caráter de uma pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus. Nós damos para entender? Sim ou não? Você está anotando? Primeiro qual foi? Quem lembra? Primeiro foi? Qual o primeiro propósito? Eu fui planejado para agradar a Deus. Segundo propósito, além de ser planejado para agradar a Deus, eu fui planejado para fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, eu fui planejado, criado para tornar a semelhança de Cristo, ou seja, a sua imagem e a semelhança de Deus. Quarto, eu fui moldado para servir a Deus. Então, além de eu ser a sua imagem, a semelhança, eu fui formado e criado para servi-lo. Como está escrito, servireis ao Senhor vosso Deus. Então, quando nós vivemos para servir a Deus, eu anotei, eu fiz um comentário aqui, vou ler para você. Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. Você foi posto nesse planeta para uma missão especial. Você foi criado para servir a Deus. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Pela salvação em Cristo Jesus, nosso passado foi perdoado. Nosso presente faz sentido, o nosso futuro é seguro. Somos salvos para servir. Ele nos deixa aqui para cumprir o seu propósito. Você foi criado, salvo e chamado para servir a Deus. Todo cristão é chamado para servir. Quanto o seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Se você não está servindo, está apenas existindo. Então, eu não posso só existir. Eu tenho que servir. Mas servir a Deus em quê? Em tudo. Em tudo que eu fizer, seja para a honra e para a glória dele. Em tudo que eu fizer, seja para agradá-lo. Então, esse é um dos propósitos que Deus tem para mim. Servir. Você vê que Jesus, ele enquanto esteve aqui embaixo, ele sempre estava servindo e também conduzia pessoas a servir. Então nós temos que servir a Ele. Em todas as áreas da nossa vida,
eu tenho um propósito: servir a Deus. Servir a Ele. Provérbios 11:30, eu vou ler para você. Ele diz sobre isso, ele fala para nós. 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quando é que eu sirvo a Deus? É quando eu ganho almas. Se a gente colocar isso dentro de nós, eu preciso ganhar almas para Jesus. O que é ganhar uma alma? É trazê-la para a igreja? Não somente isso. Ganhar uma alma é você pegar uma pessoa sofrida, é você trazer ela contigo, vamos dizer assim, na igreja, é você ensinar ela a fazer uma corrente, é você estar sempre ali cuidando dela, evangelizando ela, dando uma palavra para ela, até o dia que ela se batizar nas águas e no Espírito Santo. Ali você ganhou uma alma. Então, o servir a Deus diz: o que ganha uma alma, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. E para a gente terminar, tem uma última coisa. Você foi feito para uma missão. Amém? Você foi feito para uma missão. Qual a missão? Ganhar almas. Coloca isso dentro de você. Eu sou uma ovelha. Você é uma ovelha. Qual é o trabalho da ovelha? É só comer? Hã? É só se alimentar? Não. A ovelha tem que gerar outra ovelha. A ovelha gera ovelhas. Ainda que eu tenha um título de pastor, antes de eu ser pastor, eu sou ovelha. Antes de eu ser um obreiro, eu sou ovelha. Antes de eu ser um membro, eu sou ovelha. E eu preciso ter a consciência de que eu preciso gerar outras ovelhas para o reino de Deus. Eu preciso gerar outras almas para o reino de Deus. Então, isso tem que estar, esses 5 propósitos tem que estar dentro da gente. Esses 5 propósitos tem que estar em nós. Que é... Qual é o primeiro? Agradar a Deus. Fazer parte da família de Deus. Terceiro, tornar semelhante a Cristo. A imagem e a semelhança a Ele. 4, servir a Deus. 5, ganhar almas. Se eu estiver dentro desses 5 propósitos, eu estou agradando a Deus. Fique de pé, por favor.